Tá começando mais um episódio de O Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta das boas práticas de gestão. E se você também curte falar sobre gestão, sobre empreendedorismo, se inscreva nos nossos canais. Estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram e vamos juntos compartilhar os cases de sucesso do empreendedorismo nacional. A gente queria agradecer também aos nossos parceiros nessa jornada, né, a Valor Investimentos, o Cicobi e o Grupo Sim, que tem nos ajudado aí a disseminar essas boas práticas, esses cases de empreendedorismo, amplificar um pouco mais sobre o que a gente tem debatido aqui. E hoje a gente tem a honra de receber Márcio Almeida, ele que é CEO e fundador da Blues Saúde. Márcio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Agradeço muito. E pelo que vocês falaram, já vi que eu estou no lugar certo. Márcio, a Blues veio com um conceito, né, um produto novo, né, no mercado capixaba. Vem com um conceito novo também de como, né, promover a saúde. Então, eu queria te perguntar o que é a Blues e como que ela vem com uma proposta diferente de valor aí para os consumidores. Isso assim, eu falo que na minha vida o projeto Blues, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, não é um projeto que eu concebi ele agora. Eu venho concebendo ele durante a minha carreira de gestor de saúde, executivo de saúde, durante muitos anos. Eu sou um gestor experiente, reconhecido, já recebi prêmios como de exame de melhor CEO do país, ou seja, muito reconhecido. Mas o modelo que eu geria começou a me incomodar, porque eu achava que esse modelo não era o correto. Então, há muitos anos que eu venho gestado, eu sou obstetra, que eu venho gestado esse modelo na minha cabeça. Quando eu encerrei minha atividade na gestão de cooperativas médicas, que foi a minha grande experiência de vida, eu entendi que meu ciclo estava encerrado. E fui provocado por muitos grupos, muitos empresários, etc., para continuar nessa atividade no mesmo modelo que eu passei a não acreditar mais, que é o chamado modelo de fee for service de saúde, ou seja, você tem uma carteirinha na mão e você sirva-se à vontade da sua carteirinha, como se você fosse um restaurante. E eu não acredito mais nesse modelo, que é um modelo que eu comecei a entender que não é o modelo correto. E comecei, então, a conceber um modelo diferente, que culminou nesse modelo que eu estou chamando de Blues Saúde. Isso veio da experiência que eu passei, principalmente na Europa, onde eu fui estudar alguns países como o Reino Unido, Portugal, Holanda e a Espanha, os principais países que eu busquei informação e que mergulhei nas informações. Mas se você consultar também a Alemanha, consultar Canadá, que tem um modelo belíssimo, Japão, Austrália, Nova Zelândia, todos esses países desenvolvidos do mundo têm esse modelo, abandonaram o modelo de fee-for-service há muito tempo e trabalham com o modelo do cuidado integrado, esse modelo de cuidar das pessoas mais próximas, com um médico que cada lugar do mundo tem um nome. Eu gosto muito do nome em inglês, que eles chamam de GP, General Practice, ou seja, um baita de um clínico. Esse é o modelo que a gente buscou para trabalhar aqui. Então, tem um baita de um clínico como referência àquele paciente. Ele tem outros médicos que ele vai, mas ele tem sempre um médico que o acompanha. Obviamente que isso, o Brasil, cada lugar tem a sua adaptação, não é um modelo que tem uma base igual, mas cada lugar se adapta, e para o Brasil a gente fez algumas adaptações desse modelo. Aqui nós trabalhamos com, acima de 14 anos, com um clínico adulto, pode ser um médico de família, pode ser um clínico generalista, e abaixo de 14 anos com um pediatra também com esse perfil de generalista. É necessário que nós, como os médicos, entendamos que a pessoa é um ser humano, é uma pessoa inteira. Ele não é um joelho, ele não é um olho esquerdo, ele não é um ouvido esquerdo. Ele é uma pessoa integrada. E esse cuidado integrado que é a base do nosso negócio. Perfeito. Qual foi o modelo que eu fui adaptando? Então, eu tenho uma equipe de saúde, que nós chamamos tecnicamente de navegação de cuidado. Então, tem uma equipe que faz a sua navegação de cuidado, que ela é formada por cada grupo de clientes que entra, em torno de 2.000 clientes, ele tem um clínico ou um pediatra, né, dependendo da idade. Já na tua equipe de saúde tem uma nutricionista, porque nutrição hoje é um problema de saúde pública. Um psicólogo, porque as doenças de saúde mental são hoje uma realidade complexa do sistema de saúde mundial. Então você tem que ter um psicólogo na equipe. Um fisioterapeuta, porque isso abala muitas pessoas, problemas locomotores, etc., e um enfermeiro especializado na navegação de cuidado. Essa é uma equipe integrada que você tem. Além disso, essas equipes têm um concierge. Eu não adotei o modelo de loja, eu não tenho lojas, eu tenho um modelo de concierge para você na própria clínica de navegação de cuidado. Então, tudo se resolve com o seu concierge.
E quem coordena esse cuidado é a enfermeira. Isso a Europa toda pratica isso. A enfermeira especializada na navegação, que é a coordenadora do cuidado. Ou seja, você tem uma doença que vai envolver vários profissionais, mas coordenado por um profissional apenas. Eu vou dar um exemplo de mim mesmo, que sou cliente 01 da Blues. Como é que funciona o nosso produto? Eu me inscrevi no produto, eu fui chamado para uma entrevista com a enfermeira, que na maioria dos casos é feito online, porque isso, telemedicina hoje é uma realidade. Você facilita a vida das pessoas, né, e a rapidez, que é uma coisa muito importante. Você faz uma entrevista, como eu fiz a minha, e na análise ela entendeu que eu estava acima do peso. Eu achei que ela estava errada, mas eu estava acima do peso e que minha glicose estava alta. E imediatamente eu fui direcionado para 2 produtos, 2 planos de cuidado. Para a questão da minha obesidade, já fui marcado com nutricionista, e para a questão da minha glicose. Então, eu agora estou sendo acompanhado por eles. Eu vou lá, Perfeito. faço minhas dietas, recebo as minhas dietas, recebo as minhas orientações de exercício, etc. Já perdi 12 quilos, né, porque eu estou num plano de cuidado. E assim a gente faz com todos os nossos pacientes. É interessante, mas porque realmente é como você colocou, assim, eu vejo o sistema de saúde, cada especialidade vai ser responsável por um tipo de tratamento, e muitas vezes você está fazendo algum tratamento que não se conversam, né? Então, quando você vem com essa visão mais integrada, né, da saúde, realmente você consegue endereçar vários problemas, né? E aí, já jogando assim, por que o nosso sistema ele é tão apartado aí de especialidades e, de uma certa forma, até os programas participativos, talvez eles tentaram mitigar esse free for service que você colocou, no sentido de penalizar, não no usar bolso, o termo né? penalizar, né? Mas coparticipar ali dentro da sua consulta free for service. O problema é na base. A educação brasileira médica está voltada para a super especialidade. E a Europa toda não é assim. A Europa toda você tem muito mais clínico e médico generalista do que especialista. Esses países todos que eu falei para vocês, essa cadeia é diferente. Na Holanda, por exemplo, você não escolhe a sua especialidade, o governo que diz, da residência, o que você precisa, o que o Estado precisa. Então, você não cria demanda, o Estado identifica a demanda que tem e você vai se formar de acordo com a demanda que você tem. No Brasil, eu sou professor da Faculdade de Medicina. No primeiro ano, a minha já escolhe a especialidade, eu vou ser oftalmologista. Aí você pergunta por quê? Porque ganha mais dinheiro. Isso não pode ser assim. Então, a gente está mudando um pouco isso. De 10 anos para cá, começou a se formar muitos médicos de família de qualidade. É uma baita especialidade, se estuda muito, você tem que estudar tudo em medicina, né? E é um bom clínico. Então, isso começou a melhorar a mão de obra para isso, que nós não tínhamos, né? Isso começou a melhorar, e agora a gente tem boa mão de obra qualificada, ainda com dificuldade, mas temos. E eu fui quando eu estava na cooperativa, fui promover uma residência médica nessa especialidade, para entender que essa é uma necessidade, e começamos a formar mais gente para isso. É uma dificuldade de gente qualificada para fazer isso, mas a formação médica brasileira é baseada na especialidade. Eu brinco que Vitória tem mais ortopedista do que joelho, mais oftalmologista do que olho, e aí outras especialidades também, nós vamos brincar. Mas isso ficou uma realidade, né? Você tem muito pouco clínico e muitos especialistas. E aí o paciente começa a ser entendido por pedaços. Eu vou pegar o pedaço do seu coração, mas o pedaço do seu cérebro não sou eu. E você pega um paciente, vou exemplificar aqui um caso fictício, você pega um paciente de 75 anos de idade, que tem um câncer de próstata, que vai lhe dar 2, 3 anos de vida, vai fazer um exame com um cardiologista que não está conversando com o seu oncologista e descobre que você tem uma placa de ateroma. Que você ia morrer do câncer de próstata, não sabe mexer naquela placa. E inventa-se de você mexer na placa. E aí você morre da placa. 3 anos antes que você morrer do câncer. Isso é a falta de conexão. Isso que nós estamos promovendo lá. Então, por exemplo, hoje eu participei de uma discussão de um caso lá de uma paciente com carcinoma, onde eu, que sou especialista em ginecologia, oncologista, sentamos para discutir o caso e qual é o melhor com a nossa enfermeira, que é a coordenadora do cuidado, o que é o melhor para aquela paciente. É o que eu falo que é a conexão, que é a integralização, ou a chamada, que é o nome técnico hoje, navegação de cuidado. Você navega o cuidado da pessoa. Fantástico. E parece assim, que eu não preciso ser muito inteligente para entender que isso é o correto. Eu não preciso ser um gênio da gestão e etc. para entender que isso é o correto. Agora, é um paradigma a ser quebrado. Mas falando sobre paradigmas, eu tive a oportunidade de trabalhar durante 7 anos no mercado de saúde e a gente observa que, via de regra, médicos, né, a classe médica, ela se posiciona
como se estivesse num degrau acima em relação a outros profissionais que trabalham na área da saúde, como enfermeiros, fisioterapeutas, educadores físicos. A gente sabe que isso tem um impacto muito grande, até mesmo pela hierarquização que isso acaba tendo. Quando você traz um enfermeiro para ser o ponto de referência num cuidado integral, isso de fato é um paradigma. Como que a gente pode quebrar esse paradigma? O que vocês estão interpretando que isso traz de valor adicional para o beneficiário, de modo que ele possa entender que isso é um diferencial claro em relação à Blues, quando a gente compara com outros tipos de empresas? O papel da enfermeira não é discutir a indicação médica. O papel da enfermeira é coordenar esse cuidado. Ou seja, ela não vai discutir se o médico indicou uma radioterapia, ou indicou uma quimioterapia, ou indicou uma cirurgia. Ela vai coordenar o cuidado, ela vai juntar os especialistas, juntar as pessoas importantes naquele processo. Quando se tem você definiu o que vai fazer, ela também coordena o que vai fazer. Ela faz as providências para que seja, ela coordena isso. Há uns meses atrás, eu peguei uma paciente no meu consultório que é gerente de atendimento de uma operadora grande aqui da cidade com câncer de mama. E ela estava há 2 meses rodando com diagnóstico de câncer de mama. Porque não havia navegação de cuidado. O que eu fiz no meu consultório? Eu não fiz nada, a não ser navegar o cuidado dela. Olha, você precisa de um oncologista para isso, você precisa de um cirurgião para operar sua mama, você precisa de um cirurgião plástico, você é muito jovem, para reconstruir sua mama. Então, o meu papel foi, em uma semana, navegar o cuidado dela. E os casos ficam, às vezes, meses sem ser resolvidos porque não tem exatamente essa chamada navegação de cuidado. É isso que a gente está se propondo a fazer, não se propondo, é o que a gente está fazendo já, de fato, né? Com índice de satisfação altíssimo dos pacientes que já estão lá dentro, porque entendem que essa paciente que eu coloquei para vocês no começo com câncer de colo já vai ser tratada sexta-feira, com uma semana de diagnóstico, com biópsia e já resolvido o caso. É a navegação de cuidado, é a agilidade. Nesse processo todo, um ponto é muito importante, que se chama o acolhimento. Nós temos meta de você ser acolhido. Você não pode ficar mais do que 10 dias sem ser acolhido em qualquer coisa. E isso é a perda de tempo para a terapia. O acolhimento é muito importante. Eu apresentando um projeto para um grupo de corretores, ele falou assim, doutor Márcio, eu entendi. Você não fez um navio, você fez vários jet skis. Cada equipe de saúde, um jet ski. Eu tenho equipes pequenas de saúde que se juntam numa equipe grande. Sempre clínicas pequenas nós estamos fazendo. O concierge tem que saber o nome de cada paciente, todos os pacientes têm que saber o nome do concierge. Se você for recapitular para os mais antigos, vocês são muito jovens ainda, minha avó era assim no interior, eu sou de Fundão, lá que você tratava. Lá tinha um farmacêutico lá, chamava-se Seu Benigno, e eu já professor de faculdade, eu dava receita para minha avó, era lá mostrar para o Seu Benigno se a minha receita dava certa, porque ela tinha muita confiança, ela sabia quem era. Nossa ideia é um pouco trazer isso do antigo para o novo. Os médicos clínicos, na verdade, eram assim antigamente, né? E vai, como eu falei para vocês, eu estive em alguns lugares, um lugar que me marcou muito foi a Espanha, com o professor Juan Gervas. Quem quer discutir, entender navegação de cuidado e APS, vai estudar o professor Juan Gervas, que é o cara que mais escreve no mundo sobre esse assunto. E ele é médico do mesmo lugar há muitos anos, na Espanha. E é interessante que ele é num lugar do interior. Na Espanha, você ganha mais para o interior do que ficar na capital. Então, os médicos querem ir para o interior lá, não ficar na capital. E uma hora eu perguntei, professor, qual o tempo médio de consulta do senhor? Ele falou, 10 minutos. Eu me choquei, né? Ele falou, ele está assustado? Ele é bem assertivo, está assustado? Eu estou no mesmo lugar, meu filho, há 35 anos. Eu estou na 3ª geração das pessoas que eu atendo. Eu conheço tudo da pessoa. Então, isso é muito importante. A continuidade também nisso, entendeu? Então, você vai vendo que os conceitos são muito diferentes do que nós fazemos aqui no Brasil. Agora, eu pergunto assim sempre, quando eu vou falar isso, questionado em palestra, etc., será que o mundo todo está certo e nós errado e nós estamos certos? Eu não acredito que não. Será que a Europa toda, que é milenar, está certo? O Japão, né? O Canadá, que tem o Canadá é excepcional nesse projeto. Será que eles todos estão errados e nós estamos certos? Eu acho pouco provável. O Brasil é líder em outras coisas, em corrupção, em bagunça, né? Mas nisso nós não somos líderes. Né? Vai ter aqueles que vão defender que nós temos um sistema universal de saúde, né? Que atende plenamente a toda a população, mas de forma totalmente insatisfatória. Se você for ver, a base do SUS de medicina de família é muito boa. Quem fez, inclusive, foi o Juan Gervas. Ele disse isso para mim. Só que, no Brasil, em vez de se fazer com especialistas, agora não, isso melhorou muito. É o parente do prefeito, que é um médico que acabou de formar, que não sabe nem olhar a pressão direita, e que vai ser o médico de família interior.
Então o projeto se estragou por essas questões políticas, mas é um projeto belo. O projeto de saúde brasileiro é um projeto belo, né? Quem sabe ainda isso vai ser retomado, isso pode ser caminhado. Agora, na medicina privada não tem isso. E eu estou assustado, assim, positivamente, de empresários nos procurando, é isso que eu quero. Eu já tive um contato disso da Europa, etc. É isso que eu quero, e gente de condição boa procurando esse modelo para trabalhar com esse modelo de navegação de cuidado, como eu tenho chamado isso. Esse é um segundo paradigma que eu ia colocar, que é você, de certa forma, tem que educar o mercado, né? Porque o mercado brasileiro está acostumado com outra forma de se fazer saúde, se atender nesse quesito. E aí você falou que estava treinando os corretores, mas você também tem que disciplinar os próprios consumidores ali na pessoa física. Talvez o empresário, ele entenda, tenha tido essa oportunidade, mas o fato é que a grande massa não tem contato com isso, e vocês, apesar de terem tido um sucesso, né, bem rápido, aí, já com 6 mil vidas, vocês têm uma meta de alcançar 100 mil vidas. Sim. Então, como galgar, né, essa jornada aí de educar o mercado, desmistificar um pouco o modelo que está posto aí? É porque eu digo muito para os corretores, nossa venda é uma venda mais qualificada. Não é? Vou trocar de fulano para Beltrano, que é igual. Nosso modelo é diferente. E hoje surgem outras iniciativas do Brasil semelhantes às nossas. São Paulo, por exemplo, surgiu a Alice, que é um modelo semelhante ao nosso, né? Outros no Rio, a Leve. Esses modelos vêm surgindo com mais frequência. Talvez o nosso seja um pouco mais retocado, etc., mas todos eles muitos modelos vêm surgindo com essa pegada de navegação de cuidado, de ter um cuidado integral sobre você, para que você seja visto como uma pessoa inteira. Isso tem surgido com uma grande expectativa de melhora do setor. Para o empresário, tem coisas muito interessantes nesse modelo. Porque, por exemplo, você tem uma economia do desperdício muito razoável. Porque você vai hoje a 4 médicos, os 4 vão pedir 4 exames de você e provavelmente os 4 vão pedir os mesmos exames. E você vai fazer 4 vezes o exame. Nós trabalhamos com prontuário único. Então, todos os médicos vão visualizar os seus exames. Então, quando você vai pegar no plano de saúde, isso acaba tendo um custo menor porque você evita o desperdício. Eu falo, não evitamos a assistência, mas nós evitamos o desperdício. Né? Poxa, você fez uma tomografia mês passado, eu vou te pedir outra tomo, eu consigo ver no sistema que você fez e vejo o resultado dela, pode ser que eu não precise repetir esse exame, porque esse exame está lá. O hemograma, ou seja, você tem um ganho de performance muito grande nessa questão de exames, por exemplo. Outra coisa que é o diferencial, como você tem a navegação de cuidado, hoje uma das dores grandes dos nossos clientes, da saúde como um todo, são os processos de autorização que são muito demorados. Como eu tenho uma equipe de navegação de cuidado, a própria equipe faz suas autorizações. Foi o que a gente fez hoje nessa paciente. Sentamos lá, essa paciente precisa fazer uma radioterapia, assim, assado. Ela precisa fazer uma quimioterapia, assim, assado. E depois que o tumor reduzir, nós vamos operar, ela já está programado para isso. Está tudo autorizado. Porque nós já definimos juntos qual é a melhor terapia para essa paciente. Então, você não tem burocracia. Não é que você não tenha o processo de autorização, porque tem que gerar uma guia, né, para você internar ou fazer o exame, etc. Mas você tem um processo muito simplificado e muito agilizado para que o paciente não tenha essa dor de ficar esperando 1, 2 meses para uma autorização para tratar um câncer, por exemplo. Então, esse processo a gente foi tirando dor. Laboratório. Eu fiz um acordo com uma grande rede de laboratório, muito boa a rede de laboratório, onde os processos, quando são autorizados, solicitados pelo médico, já vai para a base do laboratório. De manhã, você não precisa passar naquela fila para autorizar seu exame, você já vai entrar direto. Então, a gente tentou tirar todas as dores do paciente. A dor, o que é hoje? Você não consegue marcar uma consulta. Então, você tem um concierge que te agiliza e você vai ser atendido rápido. A dor é você não conseguir autorizar os seus procedimentos, quem vai autorizar é a sua própria equipe de saúde. A dor é no laboratório, ou seja, várias dores que você tem, que nós estamos tirando essa dor para que o paciente tenha a sua saúde mais rápida, o seu atendimento mais rápido e o seu acolhimento mais rápido. Esse é o grande exercício que a gente está... Outra coisa que eu estou fazendo questão, apesar de ser o CEO, eu atendo como médico no projeto. Por que eu atendo como médico? Porque eu vou vendo a jornada o tempo todo. Nossa, a jornada aqui não está boa. Eu acabei de trocar o sistema lá do consultório porque eu não gostei da jornada, achei que estava ruim. Então, vamos... Na empresa que eu dirigi antes, ela cresceu muito para desse meu perfil, de ir para front, de ir para o front, de ir para o cirúrgico, sabe? Então, você vai vendo a jornada do paciente e você vai melhorando a jornada, que é o que eu tenho feito lá de forma constante. Eu estou assim, talvez vocês possam perceber na minha fala, extremamente feliz e animado por estar realizando o que eu entendo que é o correto para a saúde. Eu, aos 60 anos, com minha vida já estabilizada, eu não precisava entrar num projeto desse. Né? Minha mulher achou que eu ia botar uma sandalinha
E aí me aposentar. Ela veio até com a sandalinha, eu olhei e falei, não gosto de sandalinha não, querido. Eu já estou no outro negócio aí que eu vou fazer um projeto disruptivo da saúde. E ela não adiantava, não falar nada, está me apoiando. Minha mulher é médica e viajou a alguns desses lugares comigo, e ela também entendeu que essa é a forma que tem que ser a saúde. Quando você conversa com qualquer médico que racionaliza isso, ele concorda de imediato, né? Outra coisa que eu estou fazendo assim, eu sou professor da Faculdade de Medicina, então eu conheço muito os médicos, eu escolho os médicos. Tem que passar comigo na entrevista. Eu tenho que entender nele essa ideia do perfil blues, entendeu? Eu tenho que entender o perfil blues do cara. Ele tem que ter a pegada que eu tenho, sabe? Então, você vai entrevistar um e fala assim, quanto é que eu vou ganhar? Eu saio da sala e deixo outro para perguntar para ele, para poder já estar descartado. Agora, o cara que vira para mim, poxa, adorei, como um urologista que trabalha conosco lá. Cara, que projeto bacana, eu já estou pensando na minha cabeça aqui, o que eu posso fazer pela saúde do homem. Eu falei, cara, esse cara que eu quero, nem discutir valor com ele, esse é você que eu quero para trabalhar comigo, porque essa é a pegada que a gente quer lá, o cara que pensa, sabe, como é que eu faço para que o cara tenha uma saúde boa, eu preciso fazer PSA, não preciso, com que idade, é isso que a gente quer fazer. É interessante você falar isso, tem um amigo meu que é médico, o Dr. Flávio Bahia, e ele é especialista, se formou residência em saúde da família e também... Estou precisando de gente lá, dá meu telefone para ele. Fez algumas especializações ligadas a essa questão da longevidade, né? Mas o ponto que eu estou trazendo esse meu amigo aqui é porque, por ser muito curioso, eu discuto muito com ele sobre alguns desafios e, como eu trabalhava na área de saúde, também discutia sobre os desafios brasileiros em relação à saúde suplementar. A gente observa, trazendo alguns pontos aqui, a gente observa, por exemplo, uma inversão da matriz etária brasileira. Ou seja, a gente tem menos pessoas nascendo, mais pessoas com o aumento da expectativa de vida vivendo mais tempo, e a gente precisa, naturalmente, fazer com que essas pessoas vivam com mais qualidade de vida. Quando a gente pega e avalia onde a gente está hoje inserido, a cidade de Vitória, ela tem o segundo melhor IDH entre as capitais brasileiras. Então isso mostra que a gente, de alguma forma, já tem uma qualidade de vida relevante e que, bem ou mal, a gente já tem aí um sistema suplementar, ou as próprias pessoas já têm um alto grau de percepção de quais que são os fatores que fazem com que ela tenha uma qualidade de vida, mas também o ambiente contribui muito. E aí um dos pontos que a gente observa nisso, principalmente dos planos de saúde, é que quando a gente tem um aumento da expectativa de vida, sem necessariamente uma qualidade de vida, pode haver um aumento de sinistralidade. Como que vocês avaliam todo esse contexto? Qual foi a estratégia que vocês observaram, muito além apenas do ponto de, poxa, eu gosto de trabalhar dessa forma, entendo que é uma tendência internacional, mas como que vocês avaliam um aspecto de sinistralidade para que vocês possam avaliar também a contenção de custos, para que a empresa seja uma empresa lucrativa, que, consequentemente, vocês possam, trabalhando o indivíduo de forma integrada nessa jornada, vocês vão conseguir também, talvez, prever essa sinistralidade lá na frente? Como é que essa questão da estratégia, como que vocês implementaram e gerem isso? A pergunta é quase de consultor, né? Gostei muito dela. Esse é um desafio. Só que esse desafio mudou um pouquinho. Primeira coisa que eu bato de frente nisso. Não é permitido a gente, gestor de saúde, fazer cluster. Exceto o cluster de 12, que são muito específicos. Mas cluster eu acho ruim, separar. Vou tratar só criança, vou tratar só isso, tratar só aquilo. A operação de saúde, as crianças vão envelhecer. E outra coisa que mudou no conceito, as pessoas vão viver mais e melhor. A gente tinha uma preconcepção que o idoso gastava muito dinheiro. Hoje, se você for analisar detalhadamente por cluster de idade, quem gasta mais dinheiro é a criança. E aí vem uma nova situação hoje que está posta na nossa vida social, que são as crianças que precisam de cuidados especiais, né? Os atípicos. Hoje, os atípicos têm uma importância no custo brutal. Nós estamos falando que em 2019 eu tinha um custo de procedimentos, etc., nessa linha, em torno de 9% da saúde. Hoje nós estamos falando de 17%. Hoje se gasta mais com as crianças atípicas do que da oncologia. Então, isso passou a ser um custo muito relevante. E esse custo está na criança. Então, hoje, se você for analisar do ponto de vista atuarial, a criança tem que ser mais cara do que o cara de média idade. E as planilhas tradicionais, o de média idade, são mais caros do que as crianças, mas só que as crianças gastam mais por essa questão da criança atípica do que a criança. Obviamente, óbvio que ela tem que ser tratada, tem que ser conduzida de forma correta, mas é uma questão de custo que mudou um pouco essa percepção do que é barato e do que é caro na saúde. E o tratamento das crianças atípicas tem sido um grande desafio por algumas questões. Pela ocorrência muito grande, me pergunta assim, Márcio, cresceu muita criança atípica? Eu acho que não, eu acho que os diagnósticos eram errados. Ainda tem muito sobrediagnóstico.
forçação de barra para terapias mentosas, mas havia muito pouco diagnóstico no passado. Muitas crianças atípicas foram tratadas como loucas, internadas em hospício. Na verdade, eram crianças autistas, tem outras patologias, e que eram tratadas de forma errada. Mas isso hoje é um custo muito grande, isso virou um comércio. Nós temos situações de Ministério Público envolvendo nisso, etc. E há uma tendência das operadoras de verticalizarem essa questão das crianças atípicas para terem um tratamento adequado a custos adequados. Tem situações de Ministério Público, de crianças de clínicas no Nordeste que pagam até o plano de saúde da família para a criança fique tratando lá, de tanta margem nessa questão. Então, essa é uma coisa que mudou um pouco. Hoje, as pessoas de média idade, até de 50 anos, gastam menos do que as crianças atípicas. Mas pegando o seu fio da meada, se eu pego essa pessoa na idade que ela gasta pouco, que é a média idade, 30, 40 anos, e conduzo ela de uma forma que ela vai ter uma longevidade maior, uma velhice melhor, obviamente que eu vou ter menos patologia. Eu sou um cara de 60 anos que tem o hábito de praticar esporte, sou praticando judô desde criança, etc. E eu estou aos 60 sem nenhum tipo de patologia. Quer dizer, então, esse é o idoso. Infelizmente, eu tenho que me chamar de idoso agora, né? Porque conceitualmente eu sou idoso. Mas, assim, esse é o idoso que vai acontecer nesse momento da nossa vida. As pessoas... Vitória tem uma questão diferente de lugares que nós temos praia, onde as pessoas têm o hábito de se movimentar. Vamos lá para as Blue Zones, né, que é a nossa inspiração. Temos muito peixe. Essa alimentação, você consegue comer muito peixe. E o sol, né, é uma cidade de sol, as pessoas se conectam. Então, tem a ver com longevidade e tem a ver com a melhor qualidade de vida. Mas a resposta que eu dou para você é essa: mudou esse perfil. Sim. Daqui a 2, 3 décadas, nós vamos ter o mesmo perfil etário da Europa, da França. E nós não temos poupança para suportar a questão da saúde. Então, a única alternativa que a gente tem é apostar que as pessoas envelheçam de forma mais qualificada, né? Que tenham mais longevidade. É o que nós estamos apostando na Blues. Para dar certo o meu projeto, ele tem que ficar muito tempo. Porque eu trabalho ele para não ficar doente e lá na frente eu gasto menos com ele para que ele tenha uma vida melhor. É exatamente um ponto que a gente estava discutindo aqui antes de começar a gravação sobre as Blue Zones, né? E aí tem algumas cidades pinçadas, até mesmo no site de vocês tem esse mapa, e aí existem alguns aspectos, né, de qual que é o segredo realmente que acho que o que vocês de fato estão querendo trabalhar e estimular que as pessoas tenham isso, e aí vale pegar aqui, né, estilo de vida saudável, que inclui alimentação equilibrada, rotina de movimento e um senso de comunidade com essas fortes conexões sociais. Como que você identificou isso? Você comentava que retornou recentemente de Okinawa, né? Fui a conhecer. Quais que foram essas experiências que você foi avaliando e como que você já avalia que isso, a partir da implementação da Blues, você já tem conseguido trazer essa similaridade para o ambiente onde a Blues já está inserida? Eu queria adicionar também uma pergunta, mas como que a gente, no dia a dia, também pode aplicar esses fundamentos, né, para que tenha uma vida mais longeva e mais saudável? Exato. Estou aplicando na minha. Exato. Cara, eu desenhei esse projeto técnico da atenção à saúde e da navegação de cuidado, né, que é o meu papel como gestor dessa área, experiente. Talvez no Brasil quem tem mais experiência com isso sou eu, e tem um outro gestor de saúde que eu respeito muito, que discute isso muito comigo, que é o Dr. Alexandre Ruski, um brilhante gestor de saúde, e a gente discute muito esse assunto há muitos anos. Então eu tinha essa tese, eu e ele tínhamos essa tese na nossa cabeça. Uma das nossas sócias investidoras, que é a presidente do nosso conselho, ela viu um seriado no Netflix e me ligou no sábado: Márcio, eu preciso que você veja um seriado. E eu, curioso como sou, imediatamente fui ver. É um seriado chamado Como Se Viver Mais de 100 Anos, Blue Zones. É um pesquisador americano que ele saiu pesquisando onde se vive mais e melhor. E chegou em 5 cidades, que é na Itália, Sardenha, no Japão, Okinawa, Nicoya na Costa Rica, numa linda nos Estados Unidos e qual mais que eu me lembrei agora? Tem mais uma, a Grécia, Icária na Grécia. E aí, cara, o que ele identificou? Todos eles tinham algumas coisas em comum. As coisas em comum eram a alimentação, e não sempre a mesma alimentação. Se você for na Costa Rica, é vegetal. Eles comem proteína vegetal. Comem abóbora, comem feijão, comem milho. Quer dizer, mas andam muito. Você vai no Japão, é muito peixe. Cada lugar tem a sua alimentação, mas todas elas equilibradas. Tem a teoria lá de Okinawa de comer 80% da sua fome, né? Eu tive lá agora, fui lá para conhecer, né, em Okinawa, e perguntei às pessoas. Não, rapaz, vida natural parece. Eles falam que assim, eu como 8 partes, né? Eu como 80% da fome. Muito peixe. Bom humor. Os velhinhos têm um bom humor e a alimentação você vê que e andam muito.
Então, a alimentação, que é a saciedade, você não se saciar por completo é uma regra. Em todos esses lugares, eles não fazem muita academia, não são marombados. Eles caminham e se movimentam muito, e sobem morro. Isso é marcador de vida. Panturrilha é marcador de vida. Propósito de vida. O propósito de vida dá longevidade. E a tribo certa, que eles falam. Tribo certa é alguma coisa que você convive, né? Então é a igreja, é a ação social, sabe? Alguma coisa que a tua família, que você conviva. Eu tenho um grupo de amigos que jogamos truco 2 vezes por semana. E tem um dos nossos amigos que ficou um pouco mais deprimido, nós passamos a buscá-lo na casa todo dia para ir jogar e ele mudou completamente. Aí eu falei para ele, você está na tribo certa. A tribo dele é aquela, entendeu? Então, assim, ele se conectou e ele está vivendo melhor. Então, isso é muito... Comecem a exercitar na vida de vocês, vão perceber isso. Eu tive alguns exemplos práticos da minha vida que a conexão é importante. O vinho, você vai ver no estudo da Blue Zones, por que do vinho? Mas não é o vinho a bebida, é o ritual de você beber vinho com alguém, te conecta. Então isso faz com que você viva melhor. Quando eu vi o seriado, eu falei, caraca, era isso. Eu tenho uma tese técnica, agora eu tenho uma narrativa pessoal para a coisa. Nós juntamos isso. Por isso que chamamos Blues. Blues Saúde, que a gente está remetendo isso às Blue Zones. E nós estamos promovendo a Blue Zones. Eu trouxe um consultor da Blue Zone, das Blue Zones, para trabalhar conosco. Ele fez o projeto inicial conosco. Mora em São Paulo, né? É o representante da América Latina do Blues, da Blue Zones. Ele foi nosso consultor e nos ajudou bastante nesse conceito. Então, a gente está conectando isso na vida dos pacientes, sabe? Na vida dos nossos clientes. Eu acho que tem um ponto aí também que é muito relevante, que é a busca, o conhecimento, ele também te leva naturalmente a mudar seus hábitos, a refletir, né? Enfim, tudo que você está fazendo. Eu fui recentemente no nutrólogo e ele sugeriu eu baixar um aplicativo para acompanhar lá a quantidade de proteína, etc. E o simples fato de você acompanhar aquilo te faz ter mais consciência do que você está ingerindo e com isso você passa a comer melhor. Né? Isso é tão significativo que tem umas pessoas aí, de forma inverídica, que disseram que eu fiquei, nos 4 anos de podcast, que eu fiquei mais velho, o Gabriel ficou mais novo. Que ele estava um pouquinho acima do peso. Eu, de fato, perdi alguns quilos aí, desde o início do programa, perdi 10 então, quilos, por exemplo. Ele rejuvenesceu e eu envelheci porque eu tô do mesmo jeito, entendeu? Mas eu sou médico, eu sou um profissional, sou um professor universitário, etc. Então, mas eu sempre tive o hábito de exercício, porque eu fui atleta a vida inteira, etc. Mas eu comia muito mal, comia muito açúcar e simplesmente eu aboli da minha vida. Eu também Estudando isso e vendo isso, sabe, eu aboli da minha vida. Eu nunca, se você me perguntasse há meses atrás de adoçante, eu ia xingar a sua última geração. Eu já não consigo mais comer açúcar, porque me adaptei a esse tipo de coisa. Refrigerante eu tomava de 2 litros, eu não bebo mais refrigerante. Depois eu fui vendo, estudando isso, que eu tenho que mudar a minha vida. O que me representou? Minha globulina glicada, que é um baita marcador de saúde, caiu muito. O meu peso caiu muito, eu ganhei massa magra e minha qualidade de vida melhorou muito. E aí o ponto que... Aí eu tô com 60, eu espero chegar aos 120 dessa forma. Sem dúvida. E é o caminho que nós estamos indo, né? Ainda mais com a blusa agora. Com certeza os capixabas já podem ter essa expectativa aí no IDH. Mas, e aí eu ia fazer um comentário que é o seguinte, a minha visão integrada hoje, como eu ainda não sou, futuramente serei cliente de Blues... mas sai daqui, nós vamos trocar telefone. A minha visão integrada é hoje o ChatGPT, por exemplo. Eu subo lá os meus exames e eu fui realmente em alguns... Você faz para o médico, dá dor no meu coração. Né? Eu sei, a pergunta vai ser nesse sentido. Assim. Já fica a dica de fazer a inteligência artificial da Blues para ser a gente tem algumas conexões de inteligência artificial, mas não por olhar o seu exame. Dessa linha que eu ia assim. Então, hoje, inclusive, saiu um dos exames e tal, eu subi lá e dá uma visão realmente mais holística de todos os exames que eu fiz. Mas o ponto isso é um caminho, naturalmente, sem volta. Né? E a medicina, ela também vai se adaptar, né, a esse novo caminho. Como que vocês estão olhando para essas ferramentas de inteligência artificial, de teleatendimento, e como que isso também na ponta gera valor para vocês? Excelente. O Blue vem de Blue Zones, o ZZ vem de tecnologia. Mais uma tecnologia razoável. Não pode ser uma tecnologia por tecnologia. Então, quais são as tecnologias que nós acreditamos na Luz? A telemedicina é uma baita tecnologia. O pronto-socorro virtual é uma baita tecnologia. Nós estamos botando isso na prática. Já trabalhamos com telemedicina, já 40% do nosso atendimento
do clínico já é em telemedicina. Que a gente quer crescer isso mais ainda. Porque o cara não perde o dia de trabalho, ele não sai de serviço, você pega a comodidade. Uma mãe que teve neném, não precisa ir lá com o neném pequeno, né, para tomar um anticoncepcional, etc. Então já fazemos isso em telemedicina, que é um avanço muito grande, sem perder qualidade médica. Perfeito. Tem determinadas situações que você tem que examinar o paciente ou determinadas situações que você não precisa examinar o paciente. Então, a medicina é uma realidade. Nós estamos apostando muito na agilidade de aplicativo, mas prático. Né? A marcação, agendamento, etc. E o pronto-socorro virtual, que é uma coisa que eu aposto demais no chamado pronto-socorro virtual. Vamos dar o exemplo das mulheres. Mulher tem infecção de urina, por exemplo, com muita frequência. Eu já atendi umas 2 hoje aqui. O que ela faz? Vai para um pronto-socorro, vai ficar 3 horas no pronto-socorro para pegar um exame de urina e um antibiótico para a urina. Isso pode ser resolvido perfeitamente por telemedicina, por medicina virtual. Então você ganha tempo para o paciente e economiza, porque uma consulta de pronto-socorro, pela complexidade que ele tem, é muito alta. Uma consulta de um pronto-socorro, o custo para uma operadora, talvez você não saiba isso, em torno de R$400. E exames, etc. Então, a consulta virtual é muito mais prática para quando pode ser feita. Obviamente, se você identifica a consulta virtual, identifica você está com dor no peito, está ficando dormente, o braço está infartando, vá a um pronto-socorro físico. Mas eu lhe garanto, como médico, gestor de muitos anos de prática, que 80% das situações são resolvidas de forma virtual. 80%. Se vai a um pronto-socorro para pedir teste de gravidez, para te pedir exame de urina e para pegar atestado. Segunda-feira, os pronto-socorros são infestados de atestado. Coisas que você pode fazer de forma virtual. Então você desembola a vida do paciente, você ganha muito tempo da pessoa, vai a um pronto-socorro, cara, não é culpa dos hospitais. Eu vi as pessoas chegando nos hospitais. Não, se você botar 500 médicos vão estar lotados. Porque é uma prática de demora mesmo em um pronto-socorro. Porque 80% não precisa de um pronto-socorro. Você pode ver em qualquer número de hospital, 80% é verde e amarelo. Né? Não tem que estar no pronto-socorro. Desculpa, verde, né, e azul. Os amarelo e vermelho são a minoria. O vermelho, então, é a minoria da minoria. Essa saída atrapalha que o vermelho seja atendido rápido, que é quem precisa. Eu já tive cólica renal, amigo, aquilo dói. Aí você chega lá, tem um monte de ano na sua frente, não tem nada. Então isso é um problema de saúde. Então eu estou apostando muito nessa tecnologia que resolva a tua vida. A IA é uma coisa interessante para você fechar diagnóstico, como a gente usou nesses casos lá. Vamos colocar na IA se nossa terapia está adequada e tal, para qualificar. Não dá para você pegar seu exame e botar na IA e se operar de acordo com o IA mandou. Né? Porque, eu jamais faria isso. Mas tem gente que fica no consultório, doutor, segundo o Google, eu falei, então você não consulte comigo, vai no Yahoo agora, sei lá, para discutir com ele, né? Mas isso é uma realidade que nós estamos colocando na prática lá. Mas o que eu te falo assim, é a tecnologia aplicada àquilo que resolve a sua vida. Assim, uma outra que nós bolamos lá agora, nós estamos com uma maleta que a gente entrou na parceria de uma empresa de São Paulo, uma maleta clínica. Isso é tecnologia avançada, onde você consegue fazer pedanciometria, eletrocardiograma, dentro da empresa com uma enfermeira e com o médico atendendo aqui. Isso é tecnologia avançada. Nós estamos negociando com a empresa agora de transporte. E ela quer fazer na saída do ônibus nós vamos avaliar o cara quando sai de manhã. Faz sua pedanciometria, faz seu eletro, faz seus exames ali e alguém olha. Isso é tecnologia avançada aplicada à prática clínica com melhoria de vida para o paciente. Sobre essa questão da tecnologia, eu entendo que para qualquer tipo de negócio, né, e tentando traduzir um pouco para o nosso público aqui, né, gestores, empreendedores de modo geral, empresários, que quando vão entender como aplicar a tecnologia no seu negócio ou como escalar o seu negócio a partir de tecnologia, existe um aspecto muito relevante que é: eu trago mais personalização e eventualmente menos escala, ou eu trago menos personalização e mais escala? Mas o ponto que eu queria entender com vocês é: como que vocês pretendem chegar em 100 mil vidas sem perder personalização e, consequentemente, aplicando isso para que as pessoas sintam que elas estão sendo acompanhadas de forma integral na sua jornada? Aprendendo com os erros dos outros que fizeram de forma errada que a princípio parecia correta. Primeiro, a não perder o acolhimento. Isso é muito importante para nós. Então nós vamos trabalhando sempre com clínicas pequenas. Nós temos algumas clínicas já pequenas. Fechou aquela clínica, abre-se uma outra clínica. Não vamos fazer clínica gigantesca. Perde a personalização. A saúde hoje é personalização. Atender a pessoa pelo nome. Não é botar uma senha para que a pessoa veja a senha e entre no consultório médico. O médico tem que chamar a pessoa pelo nome. A recepcionista tem que saber o nome da pessoa. A saúde hoje tem que ser personalizada e não tem que ser programatizada.
todos os diabetes contratam assim. Não, companheiro, não é assim. Esse diabetes pode ter hipertensão junta, pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter um problema familiar, pode ter um problema emocional. Tem que ser personalizado isso. Então, sermos várias ilhas pequenas. Esse é o nosso projeto de crescimento. E vamos trabalhar assim. Encher uma clínica, abrimos uma outra clínica menor e uma outra menor. Temos uma clínica em Vitória, enchemos, vamos abrir em Cambori. Vamos sempre chegando perto e dando acolhimento às pessoas, Eu acho que essa é a estratégia que a gente tem para crescer. Nós estamos apostando no nosso diferencial, muito no nosso diferencial, que é realmente esse modelo personalizado da atenção. Eu digo até para o corretor, se você percebe que o cara não é adepto, não venda o plano para ele. Não venda o plano para ele. Se ele não quer ser cuidado, tem gente que não quer ser cuidado, quer ter um plano, se cair, então piripaque, cai na rua, tem um plano. Esse cara não tem adesão ao Blues. Ao Blues, o cara que quer ser cuidado, o cara que quer ser tratado, que tem uma ideia. Mesmo porque esse cara que não quer ser cuidado, não quer ser tratado, ele vai ficar um cara caro. E certamente vai fazer diabetes, ele vai perder o pé, e ele vai. E para um operador isso é muito ruim. Então, nós precisamos das pessoas que querem ser tratadas. E que querem ser, um termo técnico que eu falo. Eu não gosto de usar o termo prevenção. Eu gosto de usar o termo promoção de saúde. Palestra e nada, na minha cabeça, são exatamente a mesma coisa. Mas você virar para o cara e falar, olha, você precisa fazer isso, vamos fazer isso. Nós temos um aplicativo de saúde de exercícios, que o cliente recebe gratuitamente, para que você vai receber mensagem para que você faça exercício. Isso é promover saúde. Né? Então, diferente de prevenir, é promover saúde. É porque eu acho que funciona nesse tempo todo de aprendizado que eu tive. Né? Eu nunca mais, nas empresas que eu dirigi, promovi mais palestra para ninguém. Palestra de evitar diabetes. Ninguém vai fazer o que a palestra fala. Agora, fica no pé do cara. Não, você tem que fazer chá glicado, tem que não sei o que, o cara vai funcionar. É assim que a coisa funciona. Funciona comigo, assim. Né? E provavelmente com vocês também. Eu entendo que, nesse ponto, né, até um desafio, e talvez, me corrija se eu estiver interpretando de forma errada, talvez um movimento contrário ao que diversas operadoras têm feito, né? Que tem feito um movimento de verticalização, consolidação de estruturas hospitalares, para haver uma tentativa de otimização de custos ou de certa forma, de você ter tudo ali no mesmo local, porque você acaba não precisando de, poxa, eu não vou ter aqui vários recepcionistas porque eu estou consolidando num único local, que eu tenho um grande funil ali. E, de certa forma, quando você tem várias pequenas clínicas sendo estabelecidas, você tem uma necessidade de CAPEX, né, de alocação de capital mesmo ali, né, de alocar ali para viabilizar a estrutura, e isso pode acabar sendo um desafio. Você tem uma fórmula, né? Uma clínica, para se viabilizar, ela precisa de X mil clientes. Então, você tem uma fórmula disso. Viabilizou um local para ter X mil clientes, já temos esse algoritmo pronto, montou uma clínica ali que ela está viabilizada. Isso já está tudo montadinho nos nossos planos de negócio lá, entendeu? Em relação ao tamanho de clínica que eu preciso fazer. Mas é o nosso negócio, é a nossa aposta. Eu também entendo que eu vou economizar, mas eu vou gastar de outro lado, que eu vou perder o paciente, eu não vou conseguir entender esse paciente, então eu gasto do outro lado. O ponto que eu estou trazendo é a questão assim, eu entendo que não existe certo e errado, né? Tem filosofia de trabalho. Sabe que quando a gente lançou o nosso produto, tem uma determinada operadora que a gente lança que é negócio, você tem um médico aqui para chamar de seu, essas pegadas assim. O cara falou assim, aqui você não tem um médico, você tem vários médicos. Esse é o erro. Esse é o erro. Quem tem vários, não tem nenhum. Tem aquele ditado que cachorro que tem um monte de dono, morre de fome. Você tem que ter um médico, e esse médico dirige a sua saúde. Se você tem um monte de médico, eu achei um desastre essa propaganda, contra-propaganda, né? Aqui você não tem um médico, você tem vários, mas quem tem muitos não tem nenhum. Lá você tem muitos também, mas tem um que vai cuidar de você, que vai conectar isso, entendeu? É a cultura que nós fomos, criados. Né? Fomos criados. Eu, por exemplo, eu tive só uma aleatoriedade que eu fui diagnosticado como tive impacto femocetabular. E aí eu Tava gordo. E aí eu tive uma recomendação, 2 recomendações de cirurgia. E eu fui pulando de médico, né, com as mesmas especialidades, até chegar um que fez um tratamento conservador. Falou, não, se você fizer fortalecimento, se reduzir peso, etc., você vai viver bem, você vai ter que fortalecer o resto da vida, mas você vai viver bem. E aí, de novo, né, foi um pouco dessa cultura de ir ali pulando de especialista para especialista, com quanto que eu tenha ficado no mesmo, né, mas na mesma especialidade, mas fui buscando a visão integrada que talvez eu queria. Né? E tem também uma certa cultura de que o médico, quando ele te indica um procedimento cirúrgico, ele que vai fazer, ele vai fazer e ele vai receber aquilo. Então... Na Blues, ele tem que conversar com o teu clínico. Isso que eu quero que na Blues, o cirurgião tem que conversar com o teu clínico e eles chegaram ao que é comum e melhor para você. Quando eu comecei essas ideias minhas de APS,
junto com esse companheiro meu que eu fui doutor de Xandé há uns anos atrás, mais de uma década atrás, a primeira coisa que eu fui chamado foi de louco. Esse cara tá louco, esse cara tá louco. Quando o mundo começou a falar isso, eu virei um visionário. A conclusão que eu cheguei que nesse negócio, louco e visionário é muito pertinho, né? Louco é o que não deu certo e visionário é aquele que deu certo no projeto, entendeu? Hoje, você é um visionário, mas no começo eu era um louco quando comecei a pensar e falar desse assunto para especialistas. Você imagina para eu virar para um especialista e falar, a medicina clínica é muito importante, é muito relevante, temos que investir nela. Aí o cara vai falar assim, mas espera aí, eu ganho hoje X mil reais por mês, isso vai cair um pouquinho. Falei, cara, mano, eu não estou falando do seu ganho, você vai continuar ganhando, porque o especialista continua sendo muito importante. Continua sendo muito importante, mas a conexão de cuidado é muito importante, ou tão importante, ou mais importante do que o especialista, na minha concepção e no mundo. Ô Márcio, eu também, assim como o Bruno, atuei algumas vezes com empresas do setor de saúde e, diferentemente do que a gente vê em você, um perfil de gestor, muitas vezes eu encontrei um ambiente em que tinha poucos fundamentos de gestão e a tomada de decisão era muitas vezes sofrível, né? Como que você trabalhou esse perfil de gestor atuando também como médico, né, e se desenvolveu, trabalhou essas competências para ser, como o programa aqui, um bom gestor e fazer aí a gestão, chegar a pensar em inovação, chegar a pensar em nova proposta de valor? Isso eu vejo muito fora da caixinha do médico tradicional, né? Como que você, enquanto pessoa, buscou esse conhecimento e se desenvolver na gestão? Se eu fizer análise do meu perfil, acho que a maior qualidade que eu tenho é a liderança positiva. Eu tenho a capacidade de botar as pessoas muito qualificadas do meu lado, ouço as pessoas qualificadas, e eu digo que um gestor, uma liderança, ele não tem que ser especialista em nada. A área de saúde é muito extensa, né? Tem que ser um conhecedor de todas as coisas e trazer pessoas para o teu lado que trabalham muito bem. Também acho que muito do meu sucesso é ir para a operação e conhecer a operação, é um perfil que eu tenho. Eu vou muito lá dentro da operação e gosto de trabalhar a operação. Isso foi me crescendo como profissional. Pessoas qualificadas do seu lado é fundamental. Comunicação. As pessoas têm que saber se comunicar muito bem. Eu tenho que me comunicar com todo mundo e as pessoas que trabalham comigo têm que se comunicar bem com todo mundo. A inteligência emocional. Saber lidar com as pessoas, né? E lidar com o ser humano. Não entender que o ser humano é uma pessoa são descartáveis. Que as pessoas são descartáveis. Respeito com o profissional que você trabalha. São qualidades que eu fui desenvolvendo na minha vida. E com isso, acabei aprendendo muito negócio. Eu aprendi um negócio com as pessoas que trabalhavam comigo. Então, eu tive o prazer na minha vida de buscar... Hoje, os grandes gestores de saúde do país foram crias minhas. Se pegar diretores de várias empresas de saúde, trabalharam comigo, eu aprendi muito com eles. Mas eu oportunizei que eles crescessem muito. Então, hoje, posso citar aqui 5 ou 6 dos principais executivos do país, da área de saúde, que vieram de trabalhar aqui comigo na operadora que eu trabalhava. Então, essa é uma qualidade que eu sempre tive como liderança, de deixar as pessoas... E sugar o que eles tinham para me ensinar. Curiosidade, fuçar tudo, procurar saber tudo e se aprofundar um pouco nas coisas, eu acho que é uma grande qualidade para isso na saúde. E a saúde, você tem verdade, vem muita gente que não tem ideia do que está fazendo, que vai muito no intuitismo, né? Eu acho que é assim. Eu sempre gostei de trabalhar com muito indicador. Indicador, sim. Indicador, mal aproveitado, também não serve para coisa nenhuma. Então, você tem que medir, você tem que primeiro escolher os indicadores corretos, sempre medir, sistematicamente medir, mas uma medição com acompanhamento, com a visão de correção. Então, assim, eu tenho um indicativo que eu tenho que ter aqui X de venda. Eu não bati a venda, ok. O que nós vamos fazer para bater a venda? E vai consertando, fazendo os forecasts da vida e consertando aquilo ali. Então, acho que o sucesso da minha sempre foi trabalhar com muito indicador e ir consertando os indicadores e ajustando as ações para que seja alcançado. Disciplina. O judô me deu muito isso na vida. A disciplina é fundamental. Fundamental. Eu sou gestor daquele que 7 horas é 7 horas, não é 7 5. Né? E que todo mundo tem que se dedicar profundamente. Então, não sei se deu certo ou errado, mas é o jeito que eu gosto de trabalhar. E as empresas todas que eu trabalho, os colaboradores, têm uma relação comigo muito forte. Você pode procurar saber das pessoas que trabalharam comigo. A própria Blues é um exemplo. Né? E quando eu preciso de uma determinada pessoa, eu ligo, muitas nem perguntam quanto é que eu vou ganhar. Não, vai trabalhar com você, mas já estou indo. Já estou indo. Porque eu acho que a confiança em mim, em saber que eu faço as pessoas crescerem, que estão comigo ali, desenvolvo as pessoas por permitir esse tipo de coisa. De onde vem isso? Eu acho que é da pessoa. Isso não se compra na farmácia, né?
você vai desenvolvendo, vai atuando e tal. Eu lembro que uma vez eu estava com um gerente lá meu e eu fazendo uma operação grande de incorporar uma empresa de urgência e sexta-feira, meia-noite, eu saindo de lá, eu e ele, os últimos a sair. Quando eu saí, o carro dele tinha caído a bateria. Esse cara é o diretor de uma grande operadora nacional de saúde. E aí eu falei, cara, o que houve com o teu carro? Ele falou assim, acabou a bateria. Eu falei, mete uma segunda aí que eu vou empurrar. Ele olhou pra minha cara assim e ficou assustado. Mas aquilo para mim é natural. Na segunda-feira, o assunto da empresa, eu falei, por que o cara estava me ajudando? Por que eu não ia ajudá-lo? Então, existe muito esse conceito que o grande executivo está muito distante do colaborador. Cara, o cara estava num sufoco comigo, me ajudando para boa. Eu não vou empurrar o carro do cara. Então, isso, eu sempre fui muito próximo das pessoas. Eu acho que isso também é uma vantagem, né, no executivo. Você traz as pessoas para trabalhar contigo, né, a equipe trabalhar contigo. Outra coisa paradigmas que eu fui quebrando na saúde, foi coisa que eu quebrei, eu acho mesmo. Por exemplo, estratégia. Cara, o porteiro tem que saber da estratégia. Você não vai chegar a lugar nenhum. Aliás, eu falei isso na nossa empresa hoje lá. O porteiro tem que saber da estratégia. Porque senão você não vai chegar a lugar nenhum, né? É um barco que está... Cada um remando para um lado. Cada um remando para um lado. Então, essas coisinhas que eu acho que são muito relevantes em qualquer missão que você tenha de gestão. Interessante que tem uma história que chegaram na NASA uma vez e tinha lá uma pessoa limpando o corredor e perguntaram qual que é o seu objetivo aqui, né, na empresa, o que você faz aqui? Eu ajudo a levar o homem à Lua. Então, acho que isso é a tradução perfeita do que você comentou, e isso, na minha visão, né, te conhecendo de forma muito breve, mas acho que depois de vários anos conversando com pessoas, entendendo histórias, dá para perceber que tudo que você falou é de fato uma realidade, e eu vejo que essa virada de chave também na sua jornada, né, de empreender, de trazer uma nova proposição do mercado a partir de uma larga experiência, ao invés de buscar o chinelo, continuar... o sapato. Continuar com o sapato e enfim, de continuar gerando valor a partir disso, certamente é uma visão ousada, mas na minha interpretação, tendo tido contato com a área de saúde, do que eu busco também para minha vida, enquanto praticante de esporte, que busco me alimentar bem, enfim, entendo que isso é uma necessidade. Ele tá magrinho também. Isso é uma necessidade de mercado, isso não é nenhuma opcionalidade, é uma necessidade, isso é mandatório, né? A gente precisa ter essa consciência. Então, parabéns por essa, essa uma visão. Vez na Unimed me falaram assim, vamos fazer um projeto de empatia, achei super legal a ideia. O que você quer ser? Eu tinha que ter outra função. Eu falei, quem é que ganha menos aqui? É o maqueiro. Eu quero ser maqueiro. Cara, eu não sabia o papel do maqueiro numa instituição de saúde. Eu fiquei, no final do dia, eu tava assim, louco. Virei maqueiro. Cara, primeiro, que deu meio-dia, eu não aguentava mais andar. Pô, eu sou atleta. Cara, os caras andam o dia inteiro pra lá e pra cá. E aí, cara, o maqueiro pegava o paciente, botava no elevador. Eu fui pegar um paciente que tava me infartando. E ele não sabia que eu era o presidente da empresa. Ele achou que eu era um maqueiro. Ele falou, cara, eu vou morrer. E eu calmando o cara ali, eu falei, cara, o maqueiro que acalma o paciente quando vai indo mal não é o médico. É o maqueiro que tranquiliza aquela pessoa, entendeu? E a outra falando assim, nossa, estou esperando um tempão, não sei o que e tal. Então eu falei, cara, olha a importância do maqueiro para a instituição. No final do dia, eu já estava com os maqueiros fazendo reivindicações pela categoria, para melhorar a nossa categoria. Boa. Mas queria agradecer demais. Eu que agradeço você muito. ter aceitado o convite. O bate-papo foi ótimo, eu gostei muito. Desejamos muito sucesso aí para a Blues. Tenho Obrigado. certeza que vocês vão ajudar a revolucionar a saúde aqui no estado, torcendo para isso e para que as 100 mil vidas cheguem logo, né? Quem quiser conhecer mais, tá no nosso site, compra o plano de saúde da Plus, por favor. Beleza. Me ajuda a bater a meta. Muito obrigado. Obrigado a vocês muito. Bom, e você que chegou até aqui, se você gostou desse conteúdo, acredito que ele possa fazer a diferença na vida de outra pessoa, compartilha esse episódio e, naturalmente, né, isso vai impactar a jornada empreendedora, a vida da gestão também de outros negócios. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu queria te convidar para fazer isso aqui agora. Ativa também as notificações para você receber todos os próximos episódios que a gente já gravou. A gente tem diversos episódios aí que você também pode navegar por eles. E queria agradecer aqui também aos nossos parceiros, a Valor Investimentos, o Cicobi, o Grupo Sim e também a Fervo Digital, o Daniel que está aqui acompanhando a gravação com a gente hoje. Isso só é possível viabilizar junto com todos os nossos parceiros. A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu e até a próxima.